Ciências, a aula de hoje sobre matéria, nono ano. E hoje nós iremos misturar a ciência, com o estudo da química e da física. Professora Nonata. Porém, matéria. O que é matéria? Posso definir matéria como tudo que tem massa, ou seja, ocupa lugar no espaço. Exemplo de matéria: árvore, bactéria, vírus, ser humano, ar, água, mesa, veículo, óculos, caixa de som, TV. Ou seja, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, vou chamar de matéria. Átomo. Os filósofos gregos primeiramente propuseram a ideia de que a matéria era formada por partículas bem pequenas e que essas partículas eram indivisíveis. Essas partículas foram denominadas de átomos. Porém, na Grécia Antiga, esse raciocínio ele era contestado pelos defensores da teoria dos 4 elementos. Esses 4 elementos eram terra, água, ar e fogo. Temos aqui os modelos atômicos. Iniciaremos logo com Dalton, em 1803, que ele retomou já as ideias de Demócrito e propôs o seguinte, que a matéria era formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Esse modelo fazia uma analogia à estrutura de uma bola de bilhar. Todos os átomos seriam assim, dizendo Thomson, diferenciando-se somente pela massa, tamanho, as propriedades para formar os elementos químicos diferentes. Então, essa era a ideia que Dalton, afirmava de como seria o átomo. Apenas numa estrutura de uma bola de brilhar, com massa, tamanho e propriedades de elementos químicos diferentes. Essa era a teoria de Dalton. Porém, Thomson, ele propôs o seguinte em 1898, que o átomo era constituído de uma partícula, esférica de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons negativos, de modo que sua carga elétrica total era nula. Portanto, quando ele afirmava aí a mesma quantidade de esferas positivas, também era a mesma quantidade de esferas negativas, deixando assim o átomo nulo. O modelo de Thomson, ele comparava, com um pudim ou um bolo de passas. Rutherford, por meio dos resultados desse experimento, Rutherford percebeu que, na verdade, o átomo não seria maciço, como propôs os modelos de Dalton e de Thomson. Ele propôs que o átomo é descontínuo e é formado por 2 regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A eletrosfera é uma grande região vazia, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Esses aqui foram os átomos estudados por os filósofos. Dalton, em 1803,
ele defendia, né, que o átomo era uma esfera maciça. Thomson, em 1904, afirmava que o átomo era uma esfera positiva recheada de cargas negativas. Rutherford, em 1911, afirmava já que o átomo era um núcleo positivo rodeado por uma eletrosfera negativa. E o Bohr, em 1913, já afirmava que o átomo era um núcleo positivo rodeado por eletrosferas organizadas em níveis de energias. Então, esse foi um resumo dos estudos feitos por os filósofos sobre os átomos, nos quais chegaram à conclusão de que, quando um átomo se combina a outro átomo, forma-se uma molécula. Nós temos dois tipos de substâncias, né? Essas substâncias são as substâncias simples e substâncias compostas. Substância simples é a substância formada por átomos de um único elemento químico, e temos como exemplo gás oxigênio, O2, né? E o gás hidrogênio, H2. Substâncias compostas formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos. E aqui nós temos exemplo a água, né, formada por 2 elementos químicos. Temos aqui os prótons, elétrons e nêutrons representados no átomo, né? Então, esse aqui é o átomo, que o átomo ele é constituído por elétrons, prótons e nêutrons. Elétrons, cargas elétricas negativas, prótons, cargas elétricas positivas, e os nêutrons são nulos, ou seja, não tem cargas nem positivas e nem negativas, são nulos. Então, vamos lá, prestem bem atenção aqui no resumo de tudo que foi estudado nessa aula de hoje. Matéria é formada por pequenas partículas, que são os átomos. As principais partículas dos átomos são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Elétrons, ele é representado pela letra E e tem cargas elétricas negativas. O movimento rápido que essas partículas fazem em torno do núcleo produz um campo magnético em torno do núcleo. Então, essas partículas aí de cargas elétricas negativas produzem um movimento em torno do núcleo, formando aí um campo magnético. Prótons. Os prótons ficam localizados no núcleo do átomo, representado por essas esferas aí de corzinha branca, com cargas elétricas positivas. Os nêutrons são nulos, representados por essas esferas azul. Então, vamos lá. Resumo. Elétrons, cargas negativas. Prótons, cargas positivas. Nêutrons são nulos. Cargas iguais, tipo próton com próton, o que acontece? Se repelem. Cargas opostas se unem e geram um campo magnético. E no caso aí de cargas opostas, nós temos os elétrons com cargas negativas e os prótons com cargas
positiva. Então, esse foi o resumo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso fiquem alguma dúvida, estou aqui para tirar a dúvida de vocês. E obrigada e até a próxima aula.